pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Infantil e nós vamos dar sequência numa série que nós começamos aí na semana passada, que fala sobre os reis e profetas da Bíblia. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a vida do profeta Samuel. Então, fique comigo, ok? Bom, pessoal, para recapitular um pouco a aula passada, nós falamos sobre o profeta Samuel, sobre a mãe dele, que se chamava Ana, que não podia ter filhos, você lembra? Ela fez uma oração ao Senhor e o Senhor abençoou ela e deu um filhinho que se chamou Samuel. E depois que o menino desmamou, Samuel foi levado lá para a casa do Papai do Céu para servir lá como o sacerdote Eli. Lembra disso? E ele ficou lá por muito tempo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse profeta, essa criança, né? Esse pequeno profeta chamado Samuel. E ali no livro de 1 Samuel, capítulo 3, tem uma passagem bem interessante, pessoal. A palavra de Deus diz que o profeta Samuelzinho estava dormindo ali no seu quarto. E ele escutou uma voz muito alta chamando assim: Samuel, Samuel. Aí o pequeno Samuel acordou e foi correndo lá pro quarto, sabe de quem? Do sacerdote Eli. Lembra do sacerdote Eli que morava lá na casa de Deus junto com Samuel? E ele chegou assim: Senhor me chamou? Aí o Eli falou assim: Não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. Aí o Samuel voltou pro quarto dele. Pessoal, pela segunda vez ele escutou: Samuel, Samuel. Aí ele correu lá pro quarto de novo do sacerdote Eli. Aí ele falou assim: o senhor me chamou, Eli? Aí ele falou assim: não, eu não te chamei. Volta a dormir porque eu não te chamei não. Aí ele voltou lá pro quarto dele. Aí ele escutou, pessoal, pela terceira vez: Samuel, Samuel. Aí ele correu lá pro quarto do Eli e falou: Eli, você me chamou? Aí o Eli falou assim: filho, eu não te chamei, mas eu acho que é Deus que está te chamando, é o Papai do Céu que está falando com você. Então eu vou te dar uma orientação. A próxima vez que você escutar a voz de Deus te chamar, você vai levantar e vai falar: eis-me aqui, Senhor, o teu servo está te ouvindo. Aí ele voltou a dormir e o Samuel voltou pro quarto dele. E pessoal, o Papai do Céu chamou pela quarta vez e falou: Samuel, Samuel. Aí Samuel levantou e fez conforme a orientação do profeta Eli. E ele disse: pode falar, Senhor, que eu estou te ouvindo. Aí, pessoal, lembra que a gente aprendeu sobre o profeta? O profeta, ele ouve a palavra de Deus e transmite a mensagem para as outras pessoas. Aí, Deus trouxe a mensagem dele. E era uma mensagem para a família de Eli. Não era algo muito bom, porque os filhos de Eli, naquela época, faziam coisas muito malvadas na casa de Deus. Mas Deus falou com um profetinha aqui, o nosso profeta, nosso pequeno Samuel, e trouxe uma mensagem para ele transmitir a mensagem para o sacerdote Eli. Então, pessoal, o que a gente pode tirar de aprendizagem aí a respeito dessa passagem de 1 Samuel capítulo 3? Que Deus fala com as crianças. Deus pode falar com você, criança. Você sabia disso? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, nós que somos ovelhas do Senhor Jesus, você que é ovelha do Senhor Jesus, você criança que é ovelha do Senhor Jesus, você pode ouvir a voz de Deus. Então o primeiro tópico da nossa mensagem de hoje é que Deus fala com as crianças. Deus fala com você. Assim como falou com o pequeno profeta, o Samuel, Deus também quer falar com você. O segundo tópico dessa aula diz que você precisa de alguém para te ensinar a ouvir a voz de Deus. Vocês lembram o que aconteceu ali com o profeta Samuel? Samuel ouviu a Deus chamá-lo, né? Samuel, Samuel. E ele ia até onde? Até o quarto do sacerdote.
Então, nós precisamos de uma pessoa para nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Porque o profetinha aqui, o profeta Samuel, ele ainda não conhecia a voz de Deus. Por isso que ele corria lá para o quarto do sacerdote Eli, para saber se era Eli que estava chamando. Aí o que ele fez, vocês lembram? Ele falou assim: olha, Samuel, não fui eu que te chamei, mas com certeza foi o papai do céu. Então, ele orientou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Entendeu? Então nós precisamos de uma pessoa para nos ensinar a ouvir a voz de Deus. E essa pessoa pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, o seu irmão mais velho, pode ser os professores da escola bíblica, embora a gente aí esteja na quarentena, em suspensão dos nossos cultos, mas quando a gente voltar, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto e podemos te ensinar a ouvir mais a voz de Deus, ok? Mas como que Deus fala com a gente, pessoal? Deus fala com a gente através da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, aquele livro que você deve ter aí na sua casa. Deus fala com a gente através da palavra de Deus. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim, ó: a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela vai até o lugar mais fundo da nossa alma e do nosso espírito e mostra quais são os desejos e os pensamentos do nosso coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, pessoal. A Bíblia, ela é viva. Então como que eu escuto a voz de Deus? Lendo e ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Então se você já sabe ler, pega a sua Bíblia, comece a ler. É ali que Deus vai falar com você. Além disso, Deus também usa muito o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso coração, como se fosse um guarda de trânsito. Quando você pretende fazer alguma coisa errada, vem um apito aí, você está fazendo alguma coisa errada, então não faça. De repente, está liberado para fazer alguma coisa que você tem vontade. Então, tudo isso é o Espírito Santo de Deus falando comigo e falando com você, através do nosso coração. Mas, pessoal, só para lembrar uma coisa para vocês, a voz de Deus, ou seja, tudo que Deus fala, está escrito na Bíblia, ok? Então, se aparecer alguém falando alguma coisa diferente do que está escrito na Bíblia e dizendo que foi Deus que falou, não acredite. Com certeza vai ser mentira, porque Deus só fala aquilo que está escrito na palavra dele, e a palavra dele é tremenda. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos anima, ela tira toda a tristeza e coloca alegria. A palavra de Deus também, ela é como se fosse armaduras espirituais. É como se a gente tivesse colocado uma armadura de um guerreiro, de um guarda poderoso, um guarda forte. A palavra de Deus, ela é isso também. Ela nos protege no nosso dia a dia. Ok, pessoal? Então eu quero fazer aqui algumas perguntas para ver se vocês prestaram atenção na nossa aula de hoje, ok? Então a primeira pergunta: quem foi que chamou o profeta Samuel enquanto eles dormiam? Deus! Quem que ajudou Samuel a descobrir que era a voz de Deus? O sacerdote Eli. Depois que o sacerdote Eli ensinou o profeta Samuel a ouvir a voz de Deus, quando Deus chamou ele pela quarta vez, o que Samuel fez? Levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Muito bem. E o Papai do Céu fala com as crianças hoje? Sim ou não? Sim. E como que Deus fala com a gente hoje? Através da Bíblia, da palavra de Deus no nosso coração. E o que você precisa fazer para ouvir a voz de Deus? Ler e escutar a Bíblia. E Deus pode falar alguma coisa diferente do que está escrito na Bíblia? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a última pergunta para poder encerrar: os profetas ouvem a voz de Deus? Sim. Então, queridos, vocês são profetas de Deus, ok? Busquem a leitura da palavra de Deus, ou apenas ouvir. Se você não sabe ler, coloca a Bíblia para você ouvir. No celular você consegue fazer isso. Fala com o teu pai, fala com a tua mãe, eles conseguem te ajudar, tá bom?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo uma semana abençoada para vocês, que o Papai do Céu abençoe e que vocês possam, durante essa semana, buscar ler a Bíblia, ouvir a Palavra de Deus e, principalmente, ouvir a voz de Deus falar no seu coração. Crie isso, faça alguns exercícios para que Deus fale com você. Eu tenho certeza que a voz dele é inconfundível e você é uma ovelha do Senhor e você vai ouvir a voz dele, ok? Deus abençoe, tchau! Matthew 22, 37, 38. Matthew 22, Jesus replied.